Olá, meu nome é Maria Conceição, eu sou aluna de Filosofia da Universidade de São Judas, Unidade Moca, oitavo semestre no período noturno. Eu estou realizando um estágio obrigatório com a ajuda e a orientação da professora Cíntia Pittini. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o nascimento da tragédia no espírito da música de Friedrich Nietzsche. Esse tema é título do seu primeiro livro, publicado em 1872, e no qual ele fala sobre os gregos antigos, a tragédia grega e a arte grega. O nascimento da tragédia a partir do espírito da música, o Nietzsche, ele como filólogo, ele vai estudar os gregos antigos, trazendo sua cultura e a sua mitologia, e também as homenagens aos deuses Apolo e Dionísio. Sobre o Nietzsche, ele foi um filósofo, escritor e crítico. Ele nasceu na cidade de Rock, na Alemanha, em 15 de outubro de 1844. Como filho, neto e bisneto de pastores protestantes, ele pensava em se encaminhar para o estudo da Bíblia, mas com o tempo ele desiste. Ele ficou órfão aos 5 anos e sob os cuidados da mãe e da irmã mais velha. Em 1864, ele inicia os seus estudos em teologia e filologia na Universidade de Bonn, e em 1865, por indicação do seu professor, ele se transfere para a Universidade de Leipzig. Ele foi contratado como professor em filologia clássica pela Universidade da Basileia quando contava com 25 anos. Nietzsche é o autor de uma vasta obra e a sua filosofia está dividida em 3 períodos, que são de 1870 a 1876, o primeiro período, que foi também chamado de Jovem Nietzsche, e o segundo período de 1877 a 1882, e o terceiro de 1883 a 1889. E embora não há um consenso entre os comentadores do filósofo sobre essa divisão, mas pode-se dizer que a filosofia do Nietzsche está marcada por muitas mudanças. Nessa primeira fase do jovem Nietzsche, ela se caracteriza pela produção de um grande número de escritos, ou seja, o período em que ele estava na Basileia, e foi quando também ele escreve o seu primeiro livro. Foi ainda na Basileia seu primeiro encontro, o seu primeiro contato com a filosofia de Arthur Schopenhauer, um filósofo do pessimismo, como era chamado. Conheceu na mesma época o Richard Wagner. Ele foi bastante influenciado pela filosofia e pela metafísica da vontade de Schopenhauer, que considerava que a essência do universo é um impulso cego denominado vontade. Nietzsche também foi bastante influenciado pela teoria da arte de Richard Wagner, de quem ele se tornou amigo, e também dedicou o prefácio do seu primeiro livro a ele. Nessa obra, o Nietzsche escreve sobre a cultura grega e ele fala do sofrimento do povo grego. Esse povo grego que vivenciou de maneira muito intensa todas as atrocidades da existência
E apesar da violência e dos horrores causados principalmente pelos combates entre as cidades e também das dificuldades materiais e espirituais que enfrentavam, e ainda assim eles encaravam tudo de uma forma natural e como condição da própria existência. Nietzsche diz que para eles o pior seria morrer e, em segundo, pior ainda seria morrer um dia. No texto, o Nietzsche diz: o grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir. Para eles, para que lhes fosse possível, de algum modo, viver, eles tiveram que se colocar ali entre eles e a vida, a resplandecente criação onírica dos deuses olímpicos. De que outra maneira poderia aquele povo tão suscetível ao sensitivo, tão impetuoso no desejo, tão singularmente apto ao sofrimento, suportar a existência se esta, banhada de uma glória mais alta, não lhe fosse mostrada em sua divindade? E quem são esses deuses de que fala Nietzsche? Apolo e Dionísio. O Apolo era o deus da luz, da juventude, do sonho e da beleza. Ele representava a razão, a harmonia comedida e organizada. E o Dionísio, o deus do vinho, da natureza e da fertilidade, representava a embriaguez, a paixão desenfreada e o caos e a falta de medida. O Nietzsche diz que o caminho para a superação leva-os a buscar a beleza e a racionalidade do Apolo no conhece-te a ti mesmo. Conforme está escrito na entrada do templo de Delfo. Mas também o culto às paixões desenfreadas e a falta de racionalidade desmedida do Dionísio. São essas duas pulsões, duas forças antagônicas. Os gregos, em suas manifestações, eles tinham suas preferências, ou para Apolo ou para Dionísio. E o Nietzsche vai dizer: o Apolo, como divindade ética, exige dos seus a medida e, para poder observá-la, o autoconhecimento. E assim corre o lado da necessidade estética da beleza e a exigência do conhece-te a ti mesmo. Mas não é possível privilegiar o comedimento das artes plásticas. O grego que manifestou sua preferência a Apolo percebe em si os efeitos do dionisíaco. Titânico e bárbaro parecem também ao grego apolíneo o efeito que o dionisíaco provoca. Sem isso, pode dissimular a si mesmo que ele próprio, apesar de tudo, era o mesmo. Ou seja, ele quer dizer que o homem ele tem em si as forças e os sentimentos antagônicos. Ele conhece que tem e sabe que ele precisa transformar isso, porque não há como ele privilegiar somente né, um Deus. Um sentimento é seguir apenas uma força. O Nietzsche fala que para isso é necessário o autoconhecimento. As duas forças antagônicas, elas surgem
é, a apolínea do Apolo e a dionisíaca do Dionísio. Uma precisa se articular com a outra, e apesar das lutas entre uma e outra, elas precisam estar juntas. O Nietzsche vai dizer que, e vede, Apolo não podia viver sem Dionísio, o titânico e o bárbaro. Era precisamente uma necessidade, é, tal como o Apolíneo. Ou seja, as duas forças é, antagônicas precisavam se unir, uma só sem a outra, que trazia só o caos e a desordem. O Nietzsche também diz que a arte está ligada à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, da mesma maneira como a procriação depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervêm os períodos de reconciliação. Exatamente isso que fala da união de Apolo e Dionísio. São as duas forças se unindo para haver a transformação. Somente a reconciliação entre ambas é que acontece a reconciliação, a transformação. As forças apolínea e dionisíacos articuladas, elas vão dar origem a manifestações artísticas. E dessas manifestações é que vai surgir o teatro, que teve grande importância para o desenvolvimento da cultura grega. Surge, sobretudo, das celebrações feitas ao deus Dionísio, do vinho e da fertilidade. Eram festividades que duravam vários dias, sempre por ocasião da primavera, que era a época da colheita. No início, as homenagens a Dionísio eram feitas no templo. Participavam só mulheres, com os ditirambos, que eram os cantos a Dionísio, e também essas mulheres elas faziam oferendas a Dionísio para agradecer a colheita. E com o tempo, essas homenagens elas ganharam a praça e pouco a pouco foram ganhando forma, e foi somente a partir do ano 500, mais ou menos, que elas passaram a ser encenadas. Surge aí, nesse momento, a tragédia grega e o teatro. As primeiras apresentações, elas foram realizadas em colinas, rodeadas de montanhas que serviam para a plateia assistir às encenações que aconteciam na colina. Depois elas foram construídos teatros em forma de meia-lua, com muitos lugares para um público muito grande. As festas, como já foi dito, duravam vários dias, e as apresentações serviam para que o povo expurgasse todo o seu sofrimento, uma vez que eles eram tocados pelas encenações das histórias contadas, das figuras que eles apresentavam, e no qual cada um se via. A arte grega, a tragédia grega e o teatro grego tiveram grande influência sobre a cultura grega, mas foi também bastante influente
para outros povos antigos, principalmente para os romanos antigos. Eram encenadas tragédia e comédia, e sempre ao ar livre, em teatros que eram chamados teatros de arena. Essas encenações eram bastante concorridas e as tragédias tinham temas religiosos ou sagas a heróis e eram mais voltadas para a aristocracia. Comédias era outro tipo de arte grega do teatro que eram mais voltadas para o povo e elas abordavam fatos do cotidiano baseado em sátiras, críticas ao sistema político e também às guerras. Três dramaturgos principais desta época foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Essas apresentações eram realizadas na cidade de Atenas, que recebia um número grande de pessoas das várias cidades que iam para as festas e levavam suas peças e suas poesias, porque havia concursos. A palavra teatro, ela tem origem na palavra grega teatro, com TH, que quer dizer local onde se vê. Vários acessórios eram utilizados, mas um que era bastante importante, imprescindível, inclusive, né, que fazia parte do figurino, eram as máscaras. Elas representavam várias coisas, elas representavam animais, pessoas, inclusive as mulheres dessa fase das encenações no pós-templo, as mulheres já não podiam participar e elas não podiam nem mesmo fazer parte do público que assistia às encenações. E por essa razão, essas máscaras também representavam ambos os sexos. Os teatros mais importantes da época foram o Teatro Delfos e o Teatro Dionísio. E por fim, o Nietzsche vai dizer que a beleza da cultura do povo grego está na forma como eles conseguiam superar as suas adversidades, ou seja, eles buscavam na beleza, na arte, na poesia e no amor essa transformação. Obrigada.